Competência. Um homem perfeito. Personalidade forte. Extremo profissionalismo. Perfeição. Amor total. Determinado. Exigência. Vitorioso. Gênio. Sensacional. Bota teimoso. Eu sou um apaixonado pelo futebol. Para mim, acho que a história que melhor define o caráter e a importância do Tele, a direção do Fluminense decidiu que a partir de então os jogadores não poderiam entrar pelo portão social do clube, teriam que entrar pelo portão dos fundos. O Tele ficou sabendo dessa norma que era não para ele, mas para os jogadores do elenco do Fluminense, e falou, tudo bem, então eu vou embora. Vou embora? Eu vou deixar o clube, não vou ser mais treinador. Mas pera lá, não, eu não vou, eu quero, os jogadores têm que entrar pelo meu portão social. Não, fica aí, não, eu vou. Bom, aí o que ele fez? O pessoal foi caminhando com ele para ir pelo portão social. Falou, não, eu vou pelo portão dos jogadores, que também é lá o portão de trás. Não, mas tá fechado agora, tudo bem, não tem problema, eu pulo. E pulou. E não voltou mais. Ele vivia, ele respirava futebol. Ele dedicou a vida inteira dele naquela história. Você estava andando por aí, via uma pelada de rua, parava para assistir, sabe? Acho que ele é um homem que ama o futebol, que amava o futebol e que sabia que o futebol não se resume aos clubes europeus e seus milhões de euros. Predestinado nessa vida para a profissão dele. Que ele pode cair, mas cair lutando, chutando a gol. Ele amava o futebol e exigia sempre que suas equipes jogassem futebol. E o Tele era uma grande referência. Era o único cara respeitado pelos adversários, entendeu? O Luxemburgo, por exemplo, se vangloria até hoje de falar que quando ele ia jogar contra o Tele, quando tinha um Palmeiras contra o São Paulo, que ele ficava sem dormir, que ele ficava estudando o jogo a noite inteira, porque ganhar do Tele para ele era uma coisa formidável. Ele sabia muito do futebol. Ele nos dava liberdade, comandava a gente muito bem. Só que em algumas decisões, até pelo jeito dele ser durão, ele era muito rígido. Ninguém conseguiu extrair mais do futebolista brasileiro que o Tele. O Tele é o que mais deu condição do jogador utilizar a plenitude dos seus recursos. Ele incentivava isso. Ele criava um time que dava um espetáculo de futebol. Ganhava ou não, mas jogava futebol. Ele era um camarada, às vezes rude, mas muito inteligente, perfeccionista e fazia tudo com objetividade. Ele era, de um modo geral, um elemento de um comportamento exemplar. Ele tinha um gênio dificílimo, mas ao mesmo tempo tinha um coração de manteiga. Eu sou um chato, eu grito, eu falo, às vezes sou bravo, saiu dali, eu sou um homem como eles e às vezes até humilde para tratar com os jogadores. Para mim, é aquele cara que não só ganha dentro de campo, é aquele que faz vencer, e não só o atleta, o clube faz vencer o homem, a pessoa, o ser humano, e sabe que o futebol você pode perder mesmo fazendo tudo certo. Era aquilo que ele mostrava para todos. Ele não tinha o Tele no campo e o Tele em casa. Ele era daquele jeito em casa e era daquele jeito no campo. Ele tinha um olho clínico. Ele vivia o futebol 24 horas por dia. Era uma paixão. Ele era só futebol, só tinha na cabeça dele futebol. Ele veio para vencer. E venceu. Mereceu. Todo esse sacrifício dele foi merecido. Que não era sacrifício, que para ele era um prazer. A grande fartura na vida dele como profissional do futebol foi como jogador, né? E não como técnico. Apesar de todo mundo achar que a vida dele ficou marcada, né? Pelo menos por o passado recente, pelas conquistas, pela seleção brasileira. E o mergulho que eu fiz na história de vida dele como jogador permitiu entender uma coisa: por que ele era daquele jeito, né? Todo mundo gosta dele por causa daquela imagem que ele tinha, né? De polêmico, de durão, né? Competente, mas ele era um cara extremamente irreverente, né? Com as coisas, o comportamento dele, um homem que polemizava com tudo.
me lembro que ele era magrinho, um palito, e a gente até debochava dele, né? Um palito desse ser centroavante. Mas só que tem que ele chegou aqui e goleava mesmo como centroavante. E foi por cima do time de cima como centroavante. O Zezé Moreira botou ele na ponta direita. E ele foi lançado no Fluminense na ponta direita. Inclusive ele foi o primeiro ponta recuado do Brasil. Não foi o Zagallo, erradamente. Foi ele. O Zezé Moreira botou ele na ponta direita porque ele não tinha vaga no centro. E ele aí inventou essa jogada para ele vir atrás buscar a bola. E ele vinha. No ano de 51, quando o Zezé Moreira foi seu treinador do Fluminense, ele puxou o Telê do juvenil para o profissional. E aí o Telê, que era centroavante no time de juvenil, passou a ser ponta direita do time profissional. Ele era até chato. Tinha uns que achavam ele chato. Como é chato esse cara. Que ele ficava o tempo todo do início, desde o juvenil. Ele era muito profissional. Entendeu? Ele, quando veio lá de Minas, ele veio para realmente ser jogador de futebol. Não veio para outra coisa, não veio para brincar. Eu era magro e andei alguns jogos decidindo no final do jogo. Ele era muito magrinho, entrava sempre no segundo tempo e a torcida, quando via o jogo apertado, começava a pedir Telê, punha, o Telê sempre fazia um gol. Ele servia e fazia gols. Então ele não era centroavante, mas foi o terceiro maior artilheiro do Fluminense, sem ser centroavante. Ele era um meia-direita, ele era um ponta-direita que transformou o futebol, porque por iniciativa própria dele, ele começou a voltar e marcar para correr atrás dessa utilidade que ele queria, buscando ser mais importante, tão importante quanto o Didi. Fazia uns gols bonitos, sabe? Quando cruzavam da ponta esquerda, ele pegava de 100 pulos, assim, com o pé direito, não deixava a bola quicar no chão, emendava. E vi muitos gols do Telê dessa maneira. Marcava bem, tinha um domínio de bola fácil, ia na frente e resolvia. O apelido era o Filho de Esperança. Ele era um cara que ficava o tempo todo apurrinhando a linha média adversária. E eu jogava de centro-médio, ele ia toda hora querer tirar a bola de mim. Toda hora, quando você menos esperava, ele, no treino, quando menos esperava, ele vinha por trás e tirava a tua bola sem dar falta. Ele era um cara sério, né? Era um cara que ele, os treinamentos ele levava a sério, resto de jogo não tinha nada não fazia nada que não fosse nada normal. Ele era um cara seríssimo, julgando e compenetrado. Ele até chorava quando o time perdia, que ele brigava. Ele ia até o último suor, ele era magrinho, mas ele corria o tempo todo. Aí ele me chamava assim, escuro, vem cá. O que está vendo? Aí eu falei assim, amanhã, ele falava comigo assim, amanhã você tem que jogar assim. Mas por quê? Porque o time do fulano é assim, mas também, pode deixar. Aí quando às vezes eu errava, eu perdia, aí eu olhava para ele, né? Olhava para ele assim, ver que ele vinha. Aí eu falei, não, tá bom. Jogador para técnico, foi assim, foi traumático para ele. Um homem que viveu 12 anos num clube, apaixonado pela história do Fluminense, pela vivência do clube, um cara que saiu do interior de Minas para ir fazer sucesso no Rio. Teve a escola do Zezé Moreira, que era um cara que foi o modelo dele, durão, enérgico. Ele foi assim com os jogadores e assim com a família. Ele contribuiu exatamente no sentido de que ele era boleiro. É o boleiro, chamado boleiro. É o cara que não vem dos bancos escolares, não vem apenas dos estudos, mas vem principalmente da experiência acumulada em campo.
Ele era um treineiro boleiro, como se diz, não é? Dava treino, ia corrigindo. Ele criou um esquema, um projeto técnico de futebol. E outros seguidores, outros acompanharam. Nós estávamos na concentração, jogando ping-pong, e eu e Telê ficamos na finalíssima. E era a partida de 21, estava 20-20. E o Telê, eu joguei de um lado, ele jogou de um lado, eu fui, ele jogou do lado, eu fui. Aí quando eu corri para o outro, ele me deslocou, voltou. Aí eu só escutei aquele barulho, treque, eu caí chorando. Aí o Gregório pegou e falou, não tem condição, o homem não vai poder jogar não. O Telê ficou, nossa, aí eu tirei o Dadá. Aí eu peguei e falei, não, Telê, eu ajudei a confeitar o bolo, eu vou ajudar a comer o bolo também. Passei a noite todinha sendo tratado pelo falecido Gregório, preparador físico. Chegou no dia do jogo, eu estava andando mancando e estava com a fissura no pé esquerdo também. Entrei, porque eu falei, Telê, eu entro 20 minutos, ou menos para tirar foto. Realmente um bom jogador, tem muito mais a acrescentar na sua carreira, porque acho que tem alguns defeitos que podem ser corrigidos. Eu conheci o Telê Santana porque ele foi campeão brasileiro, o primeiro pelo Atlético Mineiro, e o São Paulo foi buscá-lo. Ele veio para o São Paulo, ficou curtíssimo espaço de tempo, se eu não me engano, uns 3 meses no máximo, e foi mandado embora. Não tinha adversário que ele fosse enfrentar que ele não soubesse exatamente como era. Isso, sem ter contato com ele, eu tinha conhecimento pelos colegas que iam ao treinamento, conversava, e das vezes em que eu também, acidentalmente, me encontrava com ele e conversava. Entendeu? Então ele mencionava jogador A, B, C, D, jogar assim, jogar assado e tal, o processo do técnico, tal, prefere jogar desse jeito, ou de outra maneira, igual, entendeu? Então, ele era o técnico, não era treinador de futebol, ele era técnico na matéria futebol. O Telê não era técnico, não era rubro-negro, de sangue, como nós gostamos, de pele rubro-negra. Ele era tricolor, foi jogador de futebol do Fluminense. Mas nós o trouxemos para cá como técnico e talvez tenha sido um dos melhores técnicos que passou pelo Flamengo nos últimos 30 anos. Hoje no futebol brasileiro tem muitos treinadores bons, competentes, mas o Telê é um treinador especial. O Telê foi uma referência, porque em termos de padrão, de conceito de futebol, foi o treinador mais completo que eu já vi. Hoje o futebol evoluiu muito taticamente, eu acho que o Telê não tinha muito esse lado trabalhado no aspecto tático, mas em termos de conceito, sabe, de não deixar ninguém todo mundo se movimentando, ninguém ficar parado dentro do campo, de colocar a bola no chão, assim, do que a gente entende pela beleza do futebol, eu acho que o Telê foi imbatível. Uma outra grande característica dele era lançar os jogadores na hora certa. Recordo que às vezes ele lançava um garoto que tinha sucesso em determinado jogo. No próximo jogo, este garoto já badalado pela mídia, como acontece no futebol, ele recuava esse jogador para o banco, para que não crescesse nas suas fantasias. Ele educava, portanto, o comportamento dos atletas. Era muito rígido nisso, justo. Eu acho que ele tinha uma coisa muito boa, ele sempre estava de olho nas categorias de base. Ele acompanhava os treinamentos, fazia alguns treinamentos com a categoria de base, justamente para sentir os jogadores que poderia ser aproveitado no profissional. Logicamente, devido ao grande conhecimento dele
Tele, ele não dava privilégio para ninguém. Todo mundo era tratado igual. Ele que criou essa história de coletivas, primeiro na seleção. Na seleção tinha entrevista coletiva. Ele trouxe isso para os clubes, e o que implicava numa igualdade mesmo. Não tinha negócio de cantinho, de conversa, de off. Ele era o cara que tinha esse contato com a imprensa dele na base de extrema justiça. Tele Santana sempre foi uma pessoa que falou o que ele pensava, que ele colocava para as pessoas o jeito dele, a filosofia de trabalho dele, a filosofia de vida dele. E quem gostasse bem, quem não gostasse também, para ele não tinha nenhum sentido. Ele era muito mais rabugento, no bom sentido, tipo do avô rabugento, uma coisa assim, mas de um coração extraordinário. Ele não deixava passar nada. Tudo que pudesse cobrar, ele cobrava, e cobrava da arbitragem também. O campo é para jogar futebol. O estádio foi feito para jogar futebol, não foi para shows. Ele enfrentava os poderes da administração do futebol publicamente. Questionava comportamentos da CBF e questionava duramente, reiteradamente, a Federação Paulista de Futebol no seu componente de arbitragem. Ele era duro nisso, colocava isso publicamente, não temia e fazia isso. Que hoje é absolutamente inexistente. Ele tomava decisões que eram fundamentais, de uma personalidade tremenda, você está entendendo? E muitas vezes ele falava pelo olhar, a visibilidade dele, o olhar dele e o que ele fazia nos treinamentos, aí que fazia diferença. Bastava um olhar, bastava uma indicação, bastava uma frase realmente para sintetizar um pouco o que ele esperava da gente. Ele não só olhava o seu time, ele olhava o adversário e via as possibilidades para poder alcançar a vitória. Mas não vamos jogar para empatar. Se nós podemos ou pudermos jogar para ganhar, é melhor do que empatar. Às vezes irritava ele o time ganhar jogando mal, e às vezes ele saía até satisfeito se o time jogasse bem, mas perdia. Então ele gostava de ver o time dele jogando bem. Ele sempre fez questão que o time que ele dirigisse jogava de vencer, mas gostava de vencer jogando bem. Eu fui jogador do Tele no São Paulo quando ele veio pela primeira vez. Então foi um treinador que passou assim para mim muitos ensinamentos, né, que se preocupava muito com o fundamento do atleta, né, de você bater bem numa bola, saber realmente se posicionar dentro do campo. Foi o único treinador que eu vi que em nenhum momento mandava alguém fazer falta em alguém, ou parar uma jogada, ou dar pancada, ser violento. Ele sempre exigia de seus jogadores que fossem na bola e tentassem desarmar o adversário na bola e que jogassem futebol. Ele foi chamado de pé frio num equívoco tremendo, porque ele ganhou vários títulos. Não é pé frio coisa nenhuma, como jogador foi campeão, como técnico foi campeão. Ele só não foi campeão com a seleção brasileira. Eu nunca me considerei um sem sorte. Eu até digo certas coisas que muitas pessoas não entendem. Eu já consegui tanta coisa na minha vida que tenho certeza, por melhor que eu seja, por melhores ações que eu tenha praticado, eu não mereço tanto que eu ganhei. E eu dizia para a mulher e os filhos dele, o René e a Sandra, adolescentes, que o Tele ainda seria treinador da seleção brasileira. E todos riam, davam gargalhada. Imagina, meu pai está desempregado e o senhor disse que ele vai ser treinador da seleção brasileira? Falei, vai. Ele é um bom homem, um bom caráter, é trabalhador, ele vai chegar lá. Sempre os técnicos, depois dos jogos da Copa do Mundo, vão para um determinado local onde dão uma entrevista coletiva para a televisão. A Itália ganhou do Brasil 3-2 e o seu técnico chegou na frente do Tele, nessa sala onde estavam todos os jornalistas presentes à Copa do Mundo. É claro, o técnico que acabava de conquistar uma grande vitória recebeu seus aplausos, mas foram aplausos, sinceramente, discretos. Na hora que o Tele chegou e entrou na sala, houve uma ovação de 5 minutos. No mínimo 5 minutos de aplausos. E ele, até meio encabulado, assim, agradecendo. Quer dizer, o técnico perdedor foi mais aplaudido do que o técnico vencedor.
Um certo dia eu estou no aeroporto de Congonhas e encontro com Oswaldo Brandão, antigo treinador nacional e da maioria dos clubes de São Paulo e do Sul. E ele me disse: Caboclo, eu estou com um problema, eu sou padrinho de um casamento amanhã e a seleção está em Belo Horizonte e eu teria que fazer um coletivo. Eu dei risada, falei: você não está com problema, o coletivo vai sair. Mas como? Falei: depende só de você. Caboclo, é sempre você que tem as soluções e as saídas rápidas. Vamos ver. Falei: você telefona para esse número, procura o Tele, pede para ele ministrar o treino para você, somente amanhã. Você avisa a imprensa e ele também avisa, para não haver dúvida nem ciumeira. O Tele a gente conhecia porque dentro do esporte ele já era um nome conhecido pelo trabalho como jogador e depois pelo trabalho que ele desenvolveu como treinador. E quando foi na oportunidade da escolha do técnico para a seleção brasileira de 82, o Tele foi o nome preferido numa enquete que eu fiz com todos os jornalistas, indicado, e por isso eu, até que tinha uma grande apreciação por ele como profissional, resolvi convidá-lo para trabalhar comigo. Voa, canarinho, voa, mostra lá na França que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, voa, mostra esse porquê. Voa, canarinho, voa, mostra lá na França que eu já sei. E o Brasil, lamentavelmente, perdeu. Podia ter ganho também, só que houve falhas individuais muito grandes. Por exemplo, Toninho Cerezo falhou muito naquele jogo. E o Júnior também falhou. Pediu um impedimento, levantou a mão, mas ele é que dava condição ao jogador adversário. Não é? Então foram falhas humanas. Não teve nada de pé frio. O Tele Santana, ele foi brilhante no comando da seleção brasileira. Ele pegou um time que vinha de 78 completamente destroçado, montou uma nova seleção brasileira que encantou o mundo. Na Copa do Mundo da Espanha, que eu acompanhei bem, ele quis ganhar da Itália. Esse foi o grande pecado do Tele. O Tele jamais se intimidou diante dos adversários. Invadiu, pintou, atenção, bateu! Gol! Brasil! Do Brasil! Sensacional numa jogada de gênios. Primeiro de Zico, depois do Totó, depois desse homem que é frio, que conduz a seleção brasileira. Um para o Brasil, um para a Itália. Brasil! Veja como penetrou e fez o gol com categoria. Eu não acho que ele foi pé frio e o máximo que pode ter acontecido foi um pouco de teimosia por querer ganhar o jogo. O primeiro jogo que eu fiz com o Tele, inclusive eu fiquei no banco, talvez tenha sido uma das poucas vezes que eu fiquei na reserva da seleção brasileira. Mas logo em seguida ele me colocou no time já como capitão. Quer dizer, primeiro que é uma honra, né? Você ser escolhido para ser capitão da seleção brasileira, e também é uma tremenda responsabilidade, não só em relação ao treinador que escolhe, mas também em relação à nação, né? Você é um representante do seu povo. E eu tive uma relação com ele bastante interessante a vida toda, porque sempre tivemos um diálogo bastante aberto, as nossas opiniões, as nossas divergências, todas elas sempre foram colocadas na mesa, e é uma pessoa que eu admiro muito. É inegável a presença do Tele Santana na recuperação da seleção brasileira. E os frutos desse trabalho que começou em 1982 vieram depois. Ele que criou um ponto de referência para o nosso futebol, que eu acho que depois de 70 nós não tínhamos ainda encontrado um time que jogasse tão bem. Eu acho que o time de 82 deixou uma marca sem ter conseguido um título mundial. Isso é muito difícil de acontecer. Esse time encantou o mundo sem vencer e foi caracterizado como o futebol arte que nós conhecemos até hoje. Ele tinha consciência de que ele não perdeu
sozinho. Quer dizer, foi um acontecimento que poderia acontecer em outras vezes. E ele foi uma das poucas pessoas, não só treinador, que quando você tem uma frustração dessa de treinar 2 Copas do Mundo, você pode se desencantar tanto e cair no ostracismo, numa letargia, você mesmo se entregar. Aí é que vem o outro lado desse mineiro, aí é que vem a vontade, a determinação, que aí ele fez em 2 anos o São Paulo ser bicampeão mundial e aí novamente o público dos adversários que criticavam ele Olha a chance do São Paulo, Balinha bateu na trave, gol! Gol! Lopes contra. Gol contra de Lopes, número 5. O Balinha teve tudo para fazer. Perdeu o gol, meteu na trave, acompanhe. Tirou do goleiro. No capricho ela beijou a trave. Voltou em cima do Lopes. Ele sempre comentava que ele estava certo que ia ganhar o jogo. Só que ele não queria que batesse. Foi aí que pra mim o futebol não parou. Não dá até de chorar. O futebol não parou pra mim. Eu sofri muito porque meu time era superior aos italianos. E eu falei pra eles, não, vamos bater, vamos jogar. Quando eles empataram, eu falei, vamos jogar. Ele falou assim, eu devia recuar o time. Eu não recuei o time, eu mandei pra frente. Eu sempre digo que foi uma geração de grandes jogadores, de craques, como todo mundo sabe, que não ganham nada. Essa aqui foi uma geração perdedora em termos de Copa do Mundo, em termos de Mundial, né? Então é uma seleção que encantou o mundo, mas o outro lado, a gente não soube jogar pelo resultado, principalmente contra a Itália. O empate era nosso, nós não soubemos jogar pelo empate. Tinha todos os jogadores experientes, quer dizer, futebol bonito, futebol envolvente, realmente não deu certo. Então tem hora que você tinha que jogar feio. Jogamos bonito demais. Foi um treinador vitorioso, por onde passou. Eu acho que o que faltou para o Telê, do meu modo de ver, ou para nossa geração, foi a conquista de 82, que fugiu das nossas mãos naquele jogo contra a Itália. Eu mudei a minha característica, né? Eu tenho aquela imagem de brigão, de tudo, né? E aí, antes do jogo, ele sempre chegava em mim, pô, Serginho, calma, não vai arrumar confusão e tal. Mas eu também sou o culpado disso, porque eu me policiei muito, tá entendendo? Aí mudei totalmente a minha característica, não me prejudicou, sabe? Mas a única coisa, se eu tivesse que voltar ao tempo, eu seria aquele Serginho como sempre foi, sabe? Sem querer levantar zagueiro do chão, eu já atropelava. Seleção de Copa do Mundo boa para mim é aquela que ganha a Copa. Seleção boa para mim é aquela que ganha a Copa. Não adianta jogar bonito, maravilhar o mundo, como foi a seleção do Telê em 82, mas perdeu no Sarriá 3-2 para a Itália e perdeu uma Copa do Mundo. Quando o Brasil perdeu a Copa, ele disse que assumia a responsabilidade. Foi a primeira vez que eu falei sobre a história de assumir responsabilidade. Essa história é muito bonita, do treinador chegar e dizer que assume a responsabilidade. Porque só pode assumir a responsabilidade quem tem condição de reparar o dano. E a perda de uma Copa do Mundo, ninguém tem condição de assumir a responsabilidade, porque não pode reparar o dano. Quando chegou a ocasião da escolha do técnico para 86, eu, até a nível pessoal, eu optei pela contratação do Telê para ficar na segunda Copa, que eu ia participar até a classificação. E quando eu escolhi o nome dele, eu escolhi em homenagem ao trabalho que ele fez em 82. E, de fato, foi uma renovação, digamos assim, de confiança. Confesso que eu ainda não sei nada com relação a isso, quais são as instruções que ele trouxe para essa conversa que deverá ter com os dirigentes da CBF. E eu estou aguardando, assim que conversar com ele, então eu voltarei a falar com vocês e darei os pormenores.
foi o único treinador que perdeu um Mundial, um dos melhores times que o Brasil teve, que ele montou, e foi reconhecido. Uma pessoa que nos momentos difíceis ele soube assumir a responsabilidade, mas com dignidade, porque perder faz parte. Temos jogadores altos, bons cabeceadores, para um aproveitamento em corners e faltas. Nós estamos fazendo esse tipo de treinamento que é necessário para um melhor aproveitamento nas jogadas de ataque. O problema do Leandro, o Renato tomou as dores, os dois acabaram cortados e foi uma perda para a seleção. Nós chegamos atrasados, nós tivemos uma folga de domingo, depois, após o treinamento, das 10 da manhã até as 10 da noite, e nós estávamos num churrasco, nós estávamos em 10, 12 jogadores, e era o nosso dia de folga, depois de 30 dias, lá na Toca da Raposa, e nós tomamos, sem dúvida alguma, cervejinhas a mais, e chegou na hora de voltar, estava todo mundo pronto para voltar. O Leandro havia bebido um pouquinho demais, e eu havia falado para os demais jogadores, que eu não vou dar o nome deles, que era para a gente levá-lo na marra, na força. Nós estávamos do lado da concentração e não deixá-lo ali. E ele estava um pouco alto. E todo mundo foi saindo e sobrou para mim. Comigo houve um atrito só, um problema lá na hora, que ele chegou atrasado na Toca da Raposa, ele cortou os dois. Eu falei, pô, Tele, olha, eu acho que tudo aqui, né? acho que o Renato não deveria ser cortado não, porque ele ficou comigo, vai me ajudar, não sei o quê, ele tinha bebido um pouquinho mais, ele chegou um pouquinho mais tarde e tal. Eu disse, não, o Renato não nasceu colado contigo. O caso do Renato e do Leandro, o que aconteceu foi o seguinte, houve uma folga para os jogadores num determinado dia que a gente estava na Toca da Raposa. Os dois não cumpriram a ordem de voltar no horário certo. O portão ele estava fechado por ordem do Tele e não queria que ninguém entrasse. O que eles fizeram? Eles pularam o muro da toca para entrar. Inclusive até correndo um certo risco, porque um dos guardas quase atirou. O Tele, naquele momento, no dia seguinte, ficou sabendo do caso, ele reuniu o grupo e estava para mandar embora os dois, cortar os dois naquele momento, na fase de preparação. O pedido do grupo, o grupo se reuniu, pediu ao Tele que não tomasse essa posição, que não cortasse os dois. Foi uma falha deles, isso não iria acontecer, eles prometiam que isso não iria acontecer mais. Então que o Tele levasse, por ter sido a primeira vez que tinha acontecido, que o Tele levasse em consideração e que perdoasse. Eu estava tentando fazer com que ele entendesse que aquilo não era uma falha, não era uma falta de respeito, mas era perfeitamente passível de ocorrer por causa do tempo que a gente estava preso, que o sistema que estava errado. Vocês não viajam? Ele viaja ou não? Dico, você tá com cara de quem chorou. Tô, realmente, porque eu tô arrasado. Manda jogar. Não aceito a atitude dele, não aceito de maneira nenhuma. Por que ele não quer viajar, Zé? Depois de conversa, ele acha que foi um causador do corte do Renato e que acha que está prejudicando a vida dele jogar de lateral direito, ele acha que está se sacrificando muito, não tem mais condições e é um negócio, a gente tem que aceitar a decisão dele. Num jogo, se eu não me engano, contra a Iugoslávia, esse jogo acho que foi em Recife, o Tele chegou a ter uma conversa final e a gente estava presente com o Renato, que se ele fosse naquele jogo, na linha de fundo e não cruzasse, que ele ia tirar ele do time e ia cortar ele da seleção. No caso do Renato, nesse jogo, parece que o Renato fez, assim, tudo ao contrário daquilo que o Tele pediu para ele e alertou. O Renato foi várias vezes na linha de fundo, cortava para lá, cortava para cá, não botava a bola dentro da área. No meio tempo, o Tele tirou o Renato, botou o Marinho. A partir daquele momento, o Renato estava sabendo que ele não ia participar da Copa. Eu fiquei mais sentido quando os jogadores pediram para que a gente não fosse cortado, ele aceitou, quer dizer, ele retornou com a gente. E eu fiz agradecimento aos jogadores, pedi desculpas na frente de todo mundo. Então o Renato não teve essa mesma atitude. Talvez por isso, de repente, eu não sei, cargas d'água, eu acho que ele deve ter ficado um pouco magoado com o Renato também, como o Renato ficou com ele.
ficou um pouco de mágoa, e depois de 10 anos eu dei um beijo no Tele, fazendo as pazes. Parabéns, Renan. Parabéns. Obrigado. Um abraço, viu? Tudo de bom. Felicidades pra você, viu? Obrigado. Muito obrigado. Que nada. Você não tem que desculpar nada. Tudo bem, obrigado. Meu pai era um homem que demonstrava muita força, muita segurança, uma fortaleza, mas muito sensível. A gente que estava perto do meu pai, que conhecia meu pai, os amigos, a família, sabia da sensibilidade, do sentimento dele. Ele, na mesma hora que ele cumpriu, né, o dever dele, e muito bem, ele também tinha a tristeza de não ter vencido e de ter deixado, às vezes, alguns jogadores como responsáveis, que isso também deixou ele muito triste. Então ele pegava tudo para ele, muito triste, mas sempre, sabe, bola para frente. Apesar de tudo, foi reconhecido pelo mundo inteiro como o melhor técnico da Copa. Isso também dá um acalento, mas a frustração existe. As pessoas, elas se preocupam muito em rotular. O Brasil é cheio de rótulos, né? As pessoas ganham, conquistam e de repente rotulam você de alguma coisa. Ele montou uma grande seleção, mas infelizmente não ganhou. Mas não foi o primeiro que não ganhou na Copa do Mundo. Só que aí o Tele é pé frio, porque não ganhou nas Copas do Mundo. Ele mostrou tanta competência que ele perdeu uma e foi na outra. E isso foi inédito no Brasil. O Tele sempre foi uma pessoa, principalmente no primeiro período, né, que foi 82, né, onde a voz dele prevalecia sempre tudo. Depois, naturalmente, com os ensinamentos da vida, eu acho que ele passou a dividir um pouco mais, mas antes ele assumia essa responsabilidade sozinho, principalmente em termos táticos. Né? Um time de futebol, a palavra é time, entendeu? Um time é coletivo, então não tem um que ganha e não tem um que perde. Isso faz parte, porque um cara não pode, um técnico de futebol, ele ganhar um jogo, ele não ganha um jogo, ele ajuda, ele tem uma obrigação de treinar o time, de fazer os jogadores ser disciplinado, taticamente, tecnicamente, o dia a dia, tudo perfeito. Só que 75% do time de futebol são os atletas, é eles que ganham, entendeu? Então não é justo, né? É que ele, o seu Tele, como ele era um cara forte, de personalidade, um cara que tinha uma boa formação, um cara que é vencedor, ele segurou a onda para proteger os demais, entendeu? Mas não é o correto. Isso não é o correto. O time de futebol, quando se ganha jogador, se ganha comissão técnica, se ganha diretoria, se ganha todo mundo. E quando se perde todo mundo, que não é a nossa cultura. A nossa cultura é quando ganha comissão técnica, treinador, jogadores. Quando perde o treinador. O cara que faz o que fez pelo Brasil 82, que faz o que fez pelo Brasil 86, aquele Palmeiras 79, e o São Paulo principalmente, não pode ser pé frio. Infelizmente, não ganhamos. Se eu fosse o presidente da CBF, ele seria o meu técnico, sem dúvida nenhuma. Ele marcou uma época definitiva no São Paulo. Ele se perpetuou no São Paulo pela sua grande competência, pela sua austeridade, pelo seu vigor moral, mas, sobretudo, pelo seu conhecimento no futebol, e pela sua coragem de colocar as coisas publicamente, ainda que ferisse poderes da administração do futebol. Exatamente, outubro de 90,
Ele iniciou seu trabalho, nós estávamos numa situação difícil no Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, e acabamos ainda chegando em segundo lugar com o trabalho do Tele de outubro a dezembro. Ele veio com o objetivo de trabalhar 3 meses, não continuar. São Paulo ia trazer um treinador pernóstico, arrogante, tido pelo São Paulo, mas que um dia trabalhou no São Paulo. E todos ficaram revoltados. E, não, mas então não tem ninguém para trazer, para assumir para o próximo jogo? Eu falei, olha, eu posso tentar falar com o Tele. Ah, esse não. De jeito nenhum, esse não ganha título. Depois de umas 2 horas me procuraram. Você pode falar com o Tele? Eu falei, posso. Então liguei para o Rio, deixei, os diretores não foram tão sinceros, falaram, acerta com ele, mas não define. E nós não podemos pagar muito. Então eu tinha tudo e não tinha nada para fazer e para falar. Aí fiz a primeira ligação para ele à noite, fiz umas 3 ligações. E acertamos que no dia seguinte eu confirmaria o convite. Tudo bem. No dia seguinte, eu telefono, ele disse que não vem. Isto é inédito. O São Paulo Futebol Clube não sabe disto. Sempre dizem que ele veio para o São Paulo e que eu insisti, que eu impingi, mas o São Paulo não o queria. E é verdade, nunca quis. E eu insisti. Mas acontece que ele também não queria vir e isso o São Paulo desconhece. Hoje nós temos um elenco à altura de disputar um campeonato brasileiro ou um campeonato paulista. Pouco a pouco a gente foi construindo uma relação, a princípio profissional. No começo muito difícil, porque ele é muito exigente, perfeccionista, né? Como todo perfeccionista, insaciável, sempre insatisfeito, né? com o resultado, sempre a busca de melhora. E isso assustou, acho que o grupo todo, a mim também, quanto tempo a gente iria aguentar buscar a perfeição incessantemente. O Tele, ele tinha uma maneira diferente, né, de conduzir o elenco, né, de montar o elenco. Ele, aos poucos, ele foi assim, tendo uma autonomia dentro do São Paulo, de poder dar a opinião dele, né? Porque ele era muito exigente, ele era um cara que gostava das coisas muito certas. O que ele mandava que nós jogadores fizéssemos dentro de campo, ele fazia bem, como passar bem a bola, bater na bola, cabecear, isso tudo era fruto de um trabalho que ele já fazia quando jogava. Ele chegou no São Paulo na época que eu também cheguei, num momento muito complicado, no momento que o São Paulo estava vindo da segunda divisão do Campeonato Paulista. Imagina, era uma mudança de gestão, mudança de presidência, uma dificuldade financeira até do clube, e foi quando ele chegou realmente no momento de reconstrução. O Tele foi fundamental, e muitos jogadores, o próprio Cafu, a subida de produção do Raí, enfim, esse jogador e o crescimento do Miller, vários, Palhinha. Por quê? Porque ele é perfeccionista. Eu me lembro que ele pegava o Cafu, ele treinava Cafu, ia no fundo 50 vezes, terminava o treino, ele pegava o Cafu, o Vitor, chamava o Raí, batia a falta, posicionamento. Então ele era essa pessoa, ele era tipo um paizão em relação. E ele chegava e não admitia que o jogador errasse. Então o jogador errava, ele ia lá e fazia jogada e fazia certo. Treinei muito cruzamento, treinei muito lateral, treinei muito domínio, muito passe. Fui treinando para que eu fui treinando para que eu pudesse melhorar, sem dúvida nenhuma. E nessas que eu fui treinando para que eu pudesse melhorar, a maioria dos ignorantes saíram dizendo que eu não sabia cruzar. E o professor Tele Santana dizia o contrário: não, você sabe, você tem esse dote e nós vamos só aperfeiçoar isso aí. Ele mandou construir umas barras, né, de ferro para colocar no chão, para o jogador aprender a chutar a bola rasteira, né, que a bola batia nessa barra e voltava. Fez um paredão, né, grande para o atleta saber lançar a bola. Até uma tabela de basquete, né, só que era um aro grande, para o atleta tentar colocar a bola lá na cesta. Toda vez que chovia, ele me colocava para treinar cabeceio, né, e eu tinha que ir embora depois com algodão no nariz, tirando o sangue talhado de tanta cabeçada que dava na bola. O Valdir Joaquim de Moraes era meu treinador de goleiro. E foi um treino que estava chovendo, né, no centro de treinamento, aqui de São Paulo, e teve um cruzamento na área, eu não saí, né, nesse cruzamento para cortar, e tomei o gol, né, no treino. O time de cima perdeu de 2-0 do time de baixo,
E depois um segundo cruzamento muito parecido, foi a mesma coisa, tomei outro gol de cabeça. Aí ele chamou minha atenção, né? Ele parou o treino, me chamou, falou que eu estava mal treinado, que eu precisava, né, ter um goleiro na reserva, precisava contratar um goleiro para fazer com que eu treinasse mais. Chamou a atenção do Valdir Joaquim de Moraes, que era o meu treinador, né, que eles trabalhavam juntos. A gente acabava os treinamentos, a gente ficava conversando 2 horas no campo de treinamento com ele, falando de futebol, claro, e era a melhor conversa do dia, era melhor que o treinamento, porque ali ele se abria, ele falava das suas experiências como jogador. O professor Telê, quando ele gostava de uma pessoa, realmente ele investia nessa pessoa e nesse jogador, porque ele sabia das qualidades, sabia que aquele jogador poderia dar para ele futuramente, foi o que ele fez comigo, com o Elivelto, com o Victor, com o Eliel, com o próprio Macedo e com outros jogadores. Uns quiseram seguir os exemplos do Telê e outros não, mas eu acho que o professor Telê realmente não tinha meio termo não, ou ele gostava ou ele não gostava, mas para o Telê não gostar de uma pessoa, realmente deve ser uma pessoa que não fazia por merecer. Eu já estava treinando como profissional, não tinha jogado ainda jogos oficiais como profissional de São Paulo, só que eu morava aqui, já estava treinando e morando no CT, na Barra Funda, e ele também ficava no CT. Então, um sábado de manhã, o juvenil, que era a minha categoria, onde eu deveria estar jogando ainda, fez um jogo contra o Santos no CT. Então, como eu treinava durante toda a semana no CT, eu nem sabia que eu tinha que jogar no sábado de manhã. Então, eu dormi no CT normal, durante a semana, isso de sexta para sábado. No sábado de manhã, o Telê foi me acordar. Ele me acordou já bravo. Bravo, quem que eu estava pensando que era, quem que você está pensando que você é? Tem que vai jogar. Eu falei, vai jogar onde? Vamos treinar agora. Não tem treino. Ele falou, não, você vai jogar pro juvenil. Você pensa que você ganhou alguma coisa, você me deu uma bronca. Eu lembro que eu desci assustado, eu tinha 16 anos, 17 anos assim. Eu desci correndo assustado, acabei de me trocar para jogar contra o juvenil lá, contra o juvenil do Santos. Acabei jogando, depois ele me chamou e falou que eu estava treinando com o profissional, mas que eu tinha a obrigação de jogar com o juvenil durante o fim de semana, porque ainda não ia começar a Copa Comembol, que era onde eu praticamente me destaquei, não tinha começado ainda, mas eu tinha que jogar com o juvenil até começar a Copa Comembol. Então foi um puxão de orelha gostoso. Ele se preocupava muito fora de campo, era um paizão. O carinho dele era justamente, você tem que melhorar. Você fez esse gol, agora você vai ter que fazer um mais bonito, um melhor, uma jogada melhor. Era um treinador que se preocupava com tudo. Então, já naquela época, ele já tinha essa visão. Era um treinador que realmente ele tomava conta do jogador, não só dentro de campo, como fora. Ele queria saber o que o jogador estava fazendo, como é que estava investindo o dinheiro que estava ganhando. Então, eu acho que era realmente um paizão e eu via isso pelo lado bom. Eu acho que não tinha lado ruim nessa história, não. O Palinha foi feito praticamente, o que foi feito foi devido à mão do Telê, né? Ele teve essa paciência, teve esse rigor, teve essa disciplina de estar comigo ali para que eu pudesse ser alguma coisa, né? E felizmente eu aproveitei bastante o tempo dele. Não eram todos que entendiam que a dura que o Telê dava, a bronca que ele dava, o puxão de orelha, era para o seu bem. Então o Telê teve muito problema de relacionamento com alguns jogadores, sim, que não entendiam esse lado dele. O Palinha acabou brigando com o Telê saindo. O Miller quase não disputou um Mundial, que acabou dando o terceiro título, o segundo título, né, Mundial para o São Paulo, contra o Milan, por uma... Tem muitas coisas que vocês nem ficam sabendo, né, que não chega à imprensa, não chega ao grande público, mas por causa de uma briguinha com o Telê também. Então, se você entendesse a essência do Telê, era um cara super fácil de lidar. Agora, se você assimilasse, sabe, essa dura, esse puxão de orelha, e não entendesse que era pro seu bem, muitos jogadores acabavam brigando e batendo de frente com ele. Ele conversou comigo e falou, você pediu para sair de São Paulo, quer dizer, é uma coisa que a gente não aceita, e me colocou como se eu tivesse tido problema dentro de São Paulo. Eu não gostei da atitude dele, ele já estava precavido contra mim quando eu voltei, entendeu? Então já não começou a criar um bom ambiente, principalmente entre nós dois. Quer dizer, eu poderia falar que é arrogante? Poderia. Poderia falar que ele é um bom treinador? Poderia. Então, quer dizer, é difícil você definir dessa forma. Eu acho que ele é um ser humano, sujeito a erro, sujeito a acerto. Eu não posso colocar a minha situação que eu tive com ele, analisar ele
como pessoa. Tinha uns arranca-rabo, né? Assim, dele achar uma coisa, eu também discordar dele, então a gente não tinha um bom relacionamento. Agora, como treinador, eu acho que ele é um bom treinador. Também não acho que mestre Tele, como também vai falar mestre Luxemburgo, para mim não existe. Achava que, cara, é difícil você ser perfeito, mas você tem que traçar uma linha para chegar perto da perfeição. Essas coisas, você começa a aprender com o cara, isso é no dia a dia, né? Mas tenho várias histórias de ver, por exemplo, vi muitos momentos de alegria com ele, claro, vi muitos, né? Muito mais que tristeza, né? Mas a alegria, as pessoas se aproximam do cara, porque vitória, sucesso, aquelas coisas todas. E naqueles momentos, quem está perto, no caso eu, deixava ele à vontade, porque era um momento que ele não precisava. Mas tive momentos, por exemplo, que uma vez no Morumbi a gente ia jogar contra o Corinthians, um clássico importante, e o São Paulo não estava numa boa fase, aí nós perdemos o jogo, aí ele foi muito xingado. E quando eu cheguei no vestiário, sempre eu ia no vestiário para conversar com ele um pouco, para depois ir para minha casa, ele estava quase que praticamente sozinho e eu acabei ficando com ele até 11h30 no Morumbi da noite, porque todo mundo foi embora, porque é assim que funciona mesmo. O futebol, quando você perde, você fica meio solitário, porque as pessoas dividem muito pouco a derrota, eles querem dividir a vitória só. E o técnico é sozinho quando perde, porque as pessoas não querem dividir isso. Então, esse dia marcou muito porque o jogo acabou tipo 6 horas da tarde e nós ficamos até 11h30 no vestiário, já o Morumbi todo apagado, todo mundo foi embora. E eu com um cara novo, né, na profissão, eu dando força para ele, para dizer, não, isso aí, pô, isso passa, isso acontece mesmo. Eu, não, mas eu tô já cansado. Então esse dia me marcou muito porque hoje, comigo não deixa acontecer comigo isso, entendeu? Porque quando eu ganho também, eu tenho o mesmo ritual que eu tenho quando perde. Eu vou para minha casa, ficar com a minha família. Não saio com ninguém, não quero muita gente perto de mim no vestiário. Então, esse foi um dia que me marcou, porque era um dia que eu vi ele muito triste e um dia que ele precisou de mim. Perdemos o Campeonato Paulista, mas recuperamos, sendo agora campeão dos campeões. Um treinamento que, após o jogo contra o Vitória, que eu fiz 2 gols, ele me chamou e passou muitas coisas boas, dizendo que hoje eu estava sendo aplaudido, amanhã se eu não fizesse o gol eu seria vaiado. E que ele me deu mais firmeza, mais consciência para mim poder continuar trabalhando e fazer os gols sem bola. O São Paulo tem conquistado títulos importantes e tem feito jogos bons para que todos vejam que realmente o futebol brasileiro está em ascensão. Então o Tele virou o símbolo de um futebol utópico, né? Aquele onde o esporte, né? Onde o importante não é vencer, é competir, trazer beleza para o futebol. Mestre, né? O mestre, pelo significado, é aquele que ensina, que inspira, aquele que motiva, aquele que educa. Acho que o Tele foi tudo isso. Ele era o grande condutor com todo o respaldo que a diretoria sempre lhe deu, a diretoria de futebol e toda a diretoria do clube, dando a ele condições ideais de trabalho. E esse reconhecimento se transformou em 5 anos de convivência. E ele só parou porque adoeceu. Hoje o São Paulo é uma equipe de grande prestígio, uma equipe boa de trabalhar, uma equipe que dá todas as condições. O atleta que está no São Paulo, ele tem obrigação de render, obrigação de ganhar, pelo que o clube oferece. Isso é um reflexo que já vem desde a era TV. E é curioso você ver como eles gritavam o nome do Tele, a torcida São Paulina gritando o nome do Tele. 11 anos depois
de um técnico sair, eu não consigo lembrar de... Eu não consigo pensar em ninguém parecido. Por isso que tem um fenômeno, eu acho que é único, no futebol brasileiro e talvez no futebol mundial. O Tele Santana se transformou, mesmo depois de ter saído do São Paulo como técnico, mesmo depois de ter largado o futebol, mesmo depois de ter deixado esse mundo, ele se transformou no maior ídolo, talvez, do São Paulo. O São Paulo é isso que é o São Paulo, deve muito a ele, porque ele fazia muitas escolas de base, ele não só treinava o time de cima, do time que eu trabalhei na Arábia, como também ele chegava cedinho para ver os treinamentos das camadas jovens. Portanto, ele era uma pessoa que praticamente, tirando a hora de dormir, as outras 12, 18 horas, era ele observar futebol. Se você chega no São Paulo hoje, é impossível você não sentir a presença, né, do Tele, porque foi o futebol mais bonito, foi o mais vitorioso, com um estilo realmente muito dele. Foi uma satisfação pessoal de saber que o trabalho continuou e que nós conseguimos, então, ganhar 2 títulos importantes para o futebol do São Paulo e o futebol brasileiro. Era um maestro de uma orquestra de muito espetáculo, de muita fantasia. Era um grande profissional, era um profissional, o profissional. Ele era o professor que executava na prática o que ele queria na teoria. Pé quente. Saudades. Meu sol. Pai. Mito. Mestre Tele. Um ícone do desporto nacional. Sabedoria no futebol. Ele era realmente um visionário. Eu colocaria ele como um mago. O mais importante é o legado que ele deixou e as pessoas sempre lembram dele dentro de algumas atividades sérias, atividade de competência, de excelência e principalmente de ter deixado alguma coisa importante para o futebol. Então é um exemplo assim muito claro de como as coisas devem ser feitas, de como as coisas devem ser conduzidas no âmbito do trato do técnico com os atletas. Então acho que isso ficou muito marcado e muito importante e hoje está consolidado até como uma marca Tele Santana de fazer futebol. O legado principal que ele deixou é o futebol bem jogado, o futebol que se preocupa em extrair dos seus jogadores o máximo de produtividade, de técnica e criatividade, tornando um espetáculo agradável, saudável e respeitoso, ou seja, leal, um show de lealdade, de companheirismo e de respeito ao adversário. O mundo se apaixonou, né? Se reapaixonou pelo futebol brasileiro. Depois de 70 foi o futebol do Tele, né? Eu acho que o futebol arte nasce naquele momento, né? O que a gente chama de futebol arte hoje, até hoje, né? Virou uma expressão normal no futebol, mas nasce exatamente naquele time de 82 que era um time maravilhoso. Tanto o time de 82 quanto o Atlético Mineiro de 71, quanto o São Paulo, campeão mundial interclubes, são alguns exemplos de grandes times que ele montou. O Tele foi um treinador assim ímpar, é um treinador acima da média. Todo mundo sabe disso, por onde ele passou foi um vitorioso, foi campeão, ensinou a muita gente, melhorou muita gente, a parte técnica de muita gente, muito jogador. Técnico que inovava, um técnico que realmente não tinha medo de escalar os mais jovens, ousado mesmo, colocando 3 atacantes, a forma dele conversar, dele nos colocar, nos preparar para a vida. Então é uma pessoa
pessoa muito importante para o futebol brasileiro, a qualidade que ele deu para a seleção brasileira de 82, aquele quadrado mágico, aquele quarteto que ele fez ali, uma coisa fantástica, com Cerezo, Zico, Falcão e Sócrates, uma coisa que realmente ele montou, ele arquitetou, então é realmente o verdadeiro estrategista, o inteligente da bola, é o arquiteto da bola. Honestidade acima de tudo, a palavra mais certa para ele. Ele é um cara honesto, um cara autêntico. Ele era desses treinadores, ele era o técnico de uma seleção e tudo, e quem mandava era ele. Ele meu tio, quando ele tinha que dizer, dizia na mesma hora. Ele afastou os jogadores que a imprensa vieram contra ele, mas ele afastou. O Tele Santana nunca teve um pingo de preocupação com esnobação, né? Com alguma coisa suntuosa. O que ele queria na vida era muito pouco. Aquele menino de Itabirito, filho de pais simples, de tantos irmãos, ele queria muito pouco nessa vida. E esse pouco, graças a Deus, a vida deu para ele 3 vezes mais. Ele permitia que a sua equipe encontrasse a melhor forma de jogar. Ele não era uma pessoa que predeterminava um tipo de comportamento tático da sua equipe. Então ele respeitava muito a forma como essa equipe dele era construída, porque todos participavam dessa construção. Muito mais com trabalho, muito menos com opiniões. Jogadores que trabalharam com o Tele, que na época diziam que ele era chato, que ele era bravo, que ele era ranzinza, hoje me encontram, já pararam também, falam, que pena que eu não trabalhei com o Tele há muito mais tempo. Por quê? Ele corrigia. Ele queria as coisas certas, corrigia, e muitos assimilaram. Outros que não quiseram, caíram com o estrocínio. Uma pessoa que nunca guardou rancor de ninguém, uma pessoa muito transparente, muito sincera, tratava todos os seus atletas iguais, sem diferença, jogava realmente aquele que realmente tinha condição. Mas as pessoas tinham tanta confiança nele, na qualidade dele de trabalho, em todos os resultados que viriam daquilo que ele estava fazendo, que deixavam ele fazer. E muitas coisas, naturalmente, ele acertou e algumas coisas aconteceram ele. Falar de Tele Santana é a volta ao passado num presente super vivo. Eu vejo hoje os treinadores, 99,9%, fazendo o que o Tele fazia, né? E, se algum deles, por um acaso, falar que não, Tele para mim não representa nada, eu assino embaixo que está mentindo. Acaba até se emocionando quando você fala de um profissional como ele. Ele realmente foi um paizão. Ele levou tempo para os meninos, entre aspas, entenderem o que ele queria da gente. Não só dentro do campo. Dentro do campo ele sempre quis o melhor futebol, sempre prevaleceu na carreira dele o talento. Mas ele se preocupava também com a vida do atleta. Logo que nós chegamos do Japão, eu tive a oportunidade de estar mano a mano, estar frente a frente com ele e de poder agradecer. Eu fui até o quarto dele, bati na porta e fui agradecer. E foi essas palavras que eu usei. Que eu gostaria muito de agradecer tudo que ele fez por mim. Para mim ainda não tem e nem vai ter alguém do nível do Tele. Eu acho o seguinte, que todo mundo se modifica no decorrer dos anos, né? Porque é a vida é assim, a gente quando é jovem e quando é mais novo exige, quer fazer aquilo que acha que pode fazer. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a pessoa vai compreendendo que nem tudo na vida é como a gente pensava, mas a gente sente muita falta dele, muita saudade.
a vida dele foi um exemplo pra gente. E ele foi um protetor, que cuidou da família, a preocupação toda dele, os exemplos dele de dedicação, de lealdade, de honestidade, de caráter, tudo isso foi. Ele foi um bom filho, um bom irmão, um bom pai, um bom esposo. Então, assim, ele só deixou pra gente bons exemplos. Mas aonde ele estiver, ele está feliz e está torcendo para o nosso futebol. E é isso. O que eu passaria é o que eu sempre procurei passar. É procurar aproveitar bem a arte nossa, que nós sabemos fazer bem. Jogar futebol nós sabemos fazer bem, o brasileiro sabe fazer bem. E que procure aprimorar cada vez mais a arte, o futebol bem jogado. O futebol brasileiro, ele é bem visto e querido no mundo todo pelas qualidades técnicas que nós apresentamos, que nós mostramos ao mundo como se faz um futebol bem jogado. É o que eu passaria para os nossos jogadores, para a nossa geração. O futebol brasileiro é quase insuperável. Tem qualidades que nós temos hoje, cada dia aparece um novo e bom jogador. Então nós tínhamos que aprimorarmos mais as nossas qualidades para mostrar ao mundo realmente o que é o bom futebol. Pelé é campeão carioca do Fluminense do coração e dos pés que batiam a bola como músculo que pulsou como aros no futebol. Era um fio de esperança onde se fiaram times vencedores, obstinados, lutadores, times de Pelé, dentro de campo, dentro do banco, dentro das mentes e memórias de quem vê o futebol muito mais que bola na rede. A bola de Pelé sempre foi bem jogada, sempre tentou ser bem organizada, sempre tentou ser limpa como o jogo que sonhava. Como o futebol que fez sonhar uma geração abençoada pelos deuses da bola, vencida apenas por uma arma Rossi, que acabou com o sonho em 82, com os tiros tortos de pênaltis injustos em 86. Penalidades máximas para o futebol ofensivo que jamais ofendeu o natural talento brasileiro de jogar na frente, no ataque, na defesa da escola pentacampeã mundial do jogo bonito, do jogo dos times de Pelé. Ele não pôde ser campeão mundial pelo Brasil que dignificou. Ganhou 2 vezes o mundo pelo São Paulo que o mitificou. Conquistou a América com a orquestra de bola que montou no peito. Mas tantas faixas botou no peito aberto como treinador campeão paulista, carioca, mineiro e gaúcho. Campeão em quase todos os clubes pelos quais passou. Vencedor por ter deixado em todos eles a lição que não perde jogos e muito menos a vida. Lute por seus ideais, jogue o jogo, não sua carreira fora. Trabalhe duro para deixar a profissão leve. Tenha esperança, nem que ela esteja com fio. Os filhos órfãos desse Pelé dos bancos e reservas só devem lembrar dele. Só podem desejar que as lições do mestre inspirem craques e bagres de nossos campos e bancos. Podem perpetuar o legado técnico e tático de quem fez as equipes jogarem até o que não sabiam, por acreditar que tudo pode ser melhorado se treinado, por acreditar no talento que tabela com o trabalho, por acreditar que o brasileiro tem o dever de jogar bem, de fazer bem, de fazer o que Pelé fazia. E ninguém fez melhor. Ele também tinha um outro lado, sabe? Que ele ouvia, mas não gostava e tomava decisões, você tá entendendo? E a gente ao lado, porque ele ficava com a gente sentado, não gostei, isso não é correto, isso não é, se fosse correto eu aceitaria, mas isso não é correto. Então nós presenciamos ele pegar o telefone, e o repórter de cá, que é o Washington, também foi de uma elegância, mas do mar, você está pensando que e a gente escutando. No final a gente percebeu que na realidade, o Pelé passou um pouco, mas é a maneira dele ser. E tanto é que depois encerraram o assunto conversando numa boa, tudo, você tá entendendo?
E até o repórter no Brasil está me dando uma grande audiência. Lógico, você da Arábia Saudita está vendo o programa, você está entendendo? Quer dizer, então o negócio terminou, mas o Tele tem essas tiradas. Perdi da Copa do Mundo de 86.